Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5, que trata sobre a Índia e a China, e hoje nós continuaremos a falar sobre a Índia. Bom, na aula passada, nós falamos sobre a civilização hindu, ou também conhecida como civilização indiana, que teve o início assim, da sua formação há cerca de 3.200 anos antes de Cristo, né? Naquela região dos vales, dos rios Indo e Rio Ganges. Eu falei para vocês também da importância do Rio Ganges, que é um rio que abastece a região com água, e lá são desenvolvidas todas as práticas religiosas. Então, o Ganges é um point, tudo acontece em torno do rio. Nós vimos também que uma das maiores cidades daquela região chamava-se Harappa, e hoje ela é o país conhecido como o Paquistão. Né? Esses foram os pontos assim que mais chamaram a atenção, né? Falamos também um pouco sobre a religião, né? Sobre o hinduísmo, que ela tem alguns pontos que se confundem com questões filosóficas. É, Falamos também que atualmente o hinduísmo ainda continua sendo, né, a maior religião na Índia, e que a prática, né, dessa religião, os fiéis, os seus adeptos, eles cultuam diversos deuses, ou seja, acreditam na reencarnação. Então, essa sociedade, ela se organizou em torno de um sistema de classes sociais, né? E essas classes eram chamadas castas. Então, aí tem uma representação na apostila de vocês que fala sobre essa estratificação, ou seja, essa divisão da sociedade indiana. Então, você tem, na base da pirâmide, você tem os sudras, que são os operários. Abaixo da pirâmide, você tem os párias. Você tem, no topo da pirâmide, você tem os brahmanes, né? E você tem no meio os kshatras e os vaixás. Então, para a gente entender melhor isso, essa, essa, essa característica de castas, ela não possibilita a mobilidade social. Então, se você nasceu numa determinada classe ou grupo social, você vai ali permanecer, né? Os casamentos, eles só podiam ocorrer entre as pessoas de uma mesma casta, ou seja, então não havia possibilidade de um movimento social de uma classe mais baixa para uma mais alta, percebe? Então, as 4 grandes castas seriam essas, não é? Os brahmanes, no topo da pirâmide, os kshatras, os vaixás, os sudras, né? E os párias. Então, quem eram os brahmanes? Né? Aquele grupo dominante formado pelos sacerdotes, pelos líderes do clã, né? Das famílias, com conhecimento da escrita. É bom atentar para isso, né? O conhecimento da escrita, da leitura, sempre foi um instrumento e continua sendo um instrumento de poder. Os kshatras, né, eram os guerreiros. Os vaixás eram formados por aqueles que trabalhavam, né, que davam um movimento à economia, os artesãos, os camponeses, os comerciantes. E os sudras eram os servos que trabalhavam para os chefes, óbvio, né? Para os superiores. Com relação a esses párias, ou também chamados como intocáveis, ou os Dalits,
ou Dalits, né, como alguns chamam, eram pessoas que não pertenciam a nenhuma das outras classes sociais. Esse grupo não tinha nenhum tipo de privilégio, não é? Eram considerados, em termos religiosos, como indivíduos impuros. Então, eles não podiam nem ser tocados, né? Nem podiam frequentar os templos e nem banhar-se no rio. Lembra que eu falei que tudo girava em torno do rio, que o Ganges tem uma conotação de sagrado? Esse sistema de castas foi abolido na Constituição da Índia no século XX, no ano de 1950, né? Entretanto, até hoje existe muito preconceito e aqueles mais conservadores ainda discriminam aquelas pessoas que são consideradas os Dalits, né? O sistema de numeração com 10 dígitos surge na Índia, né? Entre os séculos 6 e 7, e são, por isso, chamados de algarismos indo-arábicos, né? Porque, posteriormente, eles acabaram sendo aperfeiçoados pelos árabes. Eu quero deixar para vocês, como atividade devolutiva número 2, uma pesquisa sobre o sistema de castas. Procurem na internet, usem outras fontes que não sejam a apostila de vocês, busquem mais informações, enriqueçam com gravuras para valorizar o seu trabalho, tá bom? Como atividade de reforço, eu vou deixar os exercícios diversos número 9, do exercício 9 até o exercício 15, ok? Um ótimo estudo para vocês.